Segundo uma velha teoria, o bater de asas de uma borboleta pode produzir um furacão do outro lado do planeta. Talvez a gente nunca consiga comprovar essa teoria, mas sabemos que existem no mundo infinitas relações ecológicas tão invisíveis quanto o ar. As algas oceânicas lançam oxigênio na atmosfera do planeta há mais de 3 bilhões e meio de anos e atualmente produzem mais de 55% de tudo que respiramos. Outra relação ecológica invisível é a coevolução entre insetos e plantas. Produzida ao longo de milhares ou milhões de anos, essas relações produziram flores que guardam o néctar em locais tão bem guardados que apenas alguns insetos com aparelho bucal muito especializado são capazes de alcançá-lo. Assim, todas as espécies são importantes, pois guardam infinitas relações ecológicas entre si. Os insetos são importantes, pois, por meio da polinização, são capazes de sustentar toda a produção de alimentos, dos ecossistemas e da vida. A vida dos insetos, no entanto, está em risco, e com ela a vida de todos os outros seres vivos do planeta, por causa de uma ameaça também invisível, a poluição atmosférica. A poluição hoje já atingiu o nível de certeza como agrava a saúde. Quando eu comecei a trabalhar com isso, nos anos 80, no início dos anos 80, a poluição se acreditava que ela era mais uma coisa assim de ecologista, abraçador de árvore, né? Aquela coisa, era uma causa à procura de uma doença. Passados esses 30 anos, quase 40 anos, a poluição do ar já está nos livros textos de medicina, como causadora de agravamento de doenças respiratórias, ou seja, quem tem asma ou bronquite vai ter essa doença agravada pela poluição, causador de pneumonia em crianças e idosos, causa infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral, quer dizer, tem uma capacidade de acelerar o envelhecimento dos nossos vasos, causa câncer de pulmão com evidência máxima de certeza, assim como o amianto e o tabaco, a poluição entra nesse mesmo rol de certezas, e também como determinante de baixo peso ao nascer e prematuridade. O resultado é que, vamos pegar em São Paulo, que eu estudo melhor, morrem por ano, antes do tempo, no município de São Paulo, mais de 4.000 pessoas. Na região metropolitana, um pouquinho mais de 7.000. E no estado, 14.000. São estimativas. No mundo, são 7 milhões por ano. Ou seja, é mais do que malária e diarreia somados. Então nós ainda nos livramos das doenças ambientais que são transmitidas por micro-organismos, seja por contato direto, contato com água ou através de mosquitos, né, transmitida por vetores, e ganhamos de presente essas condições onde a gente vive amontoado em cidades. Quem menos tem vem mais para a periferia, onde a gente está trabalhando cada vez mais, um tempo de cuidar das nossas doenças, nem tempo de abraçar os nossos amigos, ver gente que a gente gosta, ou cuidar de nós mesmos. E ainda dormimos menos, e com isso ainda respiramos um pouquinho desse cigarro, na casa equivalente que é a poluição do ar. No caso da cidade de São Paulo, a gente mediu no pulmão das pessoas, sem você ter escolha nenhuma, em média, nas pessoas que vão para a autópsia no nosso serviço, e medindo quanto tem de carbono daquela fuligem impregnada no pulmão, você fuma cerca de 4 a 5 cigarros por dia. Ou seja, para a maior parte das pessoas, felizmente, você consegue tirar de letra, mas para um número substancial de paulistanos, aquilo vai ser a diferença entre a saúde e a doença, e entre a vida e a morte.
Então a poluição do ar, ela é a tromba de um elefante mais complexo. Vem um monte de pé redondo, um rabo de espanador e uma orelha de abano, que é o elefante da desigualdade urbana, que é particularmente notável nas cidades latino-americanas, que as cidades na América Latina, elas cresceram muito rapidamente. Hoje, na região sudeste, mais de 90% das pessoas vivem em cidades. E isso não é igual para todo mundo. E a gente se ilude, porque quando você vê, por exemplo, a representação cenográfica de uma cidade em novelas ou filmes, vai aparecer no Rio de Janeiro a Zona Sul, vai aparecer a Avenida Paulista em São Paulo, a Ponte Estaiada, mas a cidade real, onde mora a maior parte das pessoas, não aparece. E é lá que acontece a trama, poluição do ar. E o cenário é carro velho, transporte ineficiente, mau saneamento, mau acesso. Então você tem uma série de atores que são convidados e todo o cenário, a cenografia é feita por desigualdade. E é isso que eu tenho procurado estudar. Como é que... Porque para nós hoje, na cidade de São Paulo, o risco de você morrer antes do tempo, e desculpa eu falar de morte, porque eu sou patologista, né? De morto... eu entendo, né? É uma das coisas que eu vejo. É que o CEP, o Código de Endereçamento Postal, hoje é mais importante na determinação da sua expectativa de vida do que os seus genes. E na hora que isso acontece, tem alguma coisa de muito errado. A cidade deixa de ser um bem comum, um common, e o território passa a ser uma commodity, que tem um valor. E nisso é que você cria toda a desigualdade urbana. Eu diria que quando o homem ele foi para as cidades, ele foi ocupando todo o caminho para as cidades, para a urbanização, ele foi perdendo um pouco da sua relação com o meio natural. Então, quando você mora numa cidade, uma área totalmente urbanizada, você tende a ver o meio ambiente como algo um pouco diferente, que não fizesse parte da sua vida, né? Isso é um grande engano, né? Isso, na verdade, o que a gente tem hoje, buscando esse retorno do homem ao meio ambiente, à natureza, é porque ele se desvinculou em função, eu vejo muito em função da urbanização. Então, realmente, o papel do homem, né, ele tem sido de uma maneira muito agressiva em relação a de não entender o seu papel como uma das espécies dentro do contexto. Ele se afastou disso, né, e ele, nessa antropização exagerada, digamos, ele perdeu essa conexão. Os países, né, hoje estão falando de sustentabilidade em todo canto, né? Então, do ponto de vista de cidades sustentáveis, os modelos de veículos não são mais sustentáveis dentro da cidade, a gente está vendo, tem que buscar outras formas, as formas de mobilidade urbana tem que mudar, né? Dentro de uma ênfase em transporte público, na ênfase de ciclovias e outras coisas. O modelo baseado no veículo, ele é um modelo não só mais do ponto de vista de mobilidade, mas do ponto de vista ambiental, ele não é sustentável, não me parece que é sustentável, e as cidades hoje mais avançadas, elas retiraram o carro das ruas, né, e elas buscam alternativas de mobilidade pública e mobilidade de transporte coletivo, né? A solução individual, ela certamente não é uma saída, seja para a qualidade de vida das pessoas, seja para o meio ambiente. Acho que a gente está num momento agora, digo sociedade brasileira, né? Nem tanto São José dos Campos, assim, que as pessoas começaram a enxergar que aquela forma de você desenvolver a cidade, de você urbanizar a cidade, que é focada num único modo de transporte, que é o automóvel, né? Ela já não é mais sustentável, né? Já não tem mais. A área urbana ela é finita, a gente não vai conseguir ampliar a área urbana indefinidamente. Não tem como a gente chegar rasgando a avenida e desapropriando e abrindo grandes avenidas, e também não resolve, né? Porque quanto mais espaço viário você dá, mais demanda você gera. Então já ficou mais do que comprovado que essa forma de urbanização ela já não se sustenta mais. E tem um princípio, uma nova forma de se pensar no urbanismo que está muito forte, isso começou a vir para cá, que é começar a construir a cidade para as pessoas, né? A gente começar a pensar nas pessoas e não nos veículos, nas pessoas e não na máquina, né? E
E as bicicletas ajudam muito nesse sentido, né? Que a pessoa começar a enxergar que ela pode se deslocar na cidade de uma forma diferente. Então o primeiro olhar que a gente tem que ter para melhorar a mobilidade urbana de uma cidade é para o planejamento urbano. Consolidar a cidade, trabalhar a cidade de uma forma mais compacta é importante para a mobilidade urbana, porque a melhor forma da gente melhorar a mobilidade urbana, por incrível que pareça, é a não mobilidade, ou seja, reduzir a quantidade de deslocamentos. A gente cria um mito que o orgânico é muito caro, né? E aí, então cria essa ilusão na cabeça da sociedade, né? Mas você pega, de fato, o que é alimento, né? Porque assim, o que a gente recebe nas gôndolas do supermercado não podia nem ser considerado alimento, né? Você pega um milho transgênico, o que vai nutrir o ser humano quando você come um milho transgênico, quando você come uma soja transgênica, quando você come um arroz cheio de veneno, essas coisas, não tem nada de nutrição, né? Você gasta muito mais com os medicamentos, né? Hoje você vê as grandes corporações, além de ela produzir esse alimento com a carga grande de veneno, elas também produzem o remédio, né? Então, você te envenena de uma parte, de outra parte ela está lá te dando medicamento, né? E aí cria na ilusão na cabeça das pessoas, ah não, o remédio é bom, é barato, né? E daí começa a lançar um monte de coisa, essa outra forma que deixa todo mundo doido, né? Você vai lá e compra o remédio pela metade do preço, né? E aí põe aqui o orgânico lá em cima, né? Mas, pô, o que você gasta com a sua saúde, se você põe os dois na balança, fica muito mais caro que produzir orgânico, né? Hoje em dia a gente vê muito mais doenças psicossomáticas do que realmente causadas por outros tipos de sintomas, né? E a alimentação mais equilibrada traz um retorno para tanto para o organismo quanto para o cérebro, dizemos assim, né? Eu acho que a agroecologia como ferramenta para um equilíbrio emocional tem tudo a ver. Eu acho assim que introduzir o consumidor na roça como terapia tem tudo a ver. Além do comércio do alimento em si, né? A vivência, passar a vivenciar a roça ou a área rural, né? Como uma forma de terapia é primordial para o ser humano. Falta muito a pessoa conhecer o outro lado, entendeu? Ter empatia por quem produz aquele alimento, entendeu? Hoje é comum crianças não saberem de onde vem um leite, por exemplo, né? E não saber que existe muito mais do que além de um alface, né? Atrás daquele alimento existe uma família que produz aquele alimento pensando nela para comercializar o que sobra, né? Então ela está comendo um alimento mais carinhoso, entendeu? Que tem um lado afetivo, não é só uma comida que está lá na prateleira, né? Isso fez com que um caçador-coletor andava de 10 a 15 quilômetros por dia, comia de tudo, tinha uma dieta variada, porque ele não comprava coisa em pacote, né? Um dia aparecia raiz, outro dia aparecia um bicho. Ele tinha nada de açúcar, nada de trigo. E eles têm um nível de aterosclerose baixíssimo. Ainda tem caçadores, coletores. E essas doenças do entupimento, você vai ter um grupo que faz tomografia e mede quanto calcificou as artérias em vários lugares do mundo. Sempre os caçadores, coletores não têm muita aterosclerose, não tem as doenças da modernidade. E obesidade também não existe. Isso aconteceu dos hominídeos para até o presente, demorou 2,5 milhões a gente se preparando para passar fome. E agora que não passou mais e virou o contrário. E o teu emprego, que não é mais, é sentar, digitar e dar um enter. E você ter um carro que você não anda mais, né? Você anda sobre 4 rodas. Então o teu carro tem 6 pneus, 4 no chão, step na cintura. E o que é pior,
as crianças são educadas para comer porcaria, porque na hora que elas estão deixando o peito, o leite de peito, e as mães e os pais levam no supermercado no carrinho, o que ela vê? Porcaria com brinquedo dentro. E então ela vai montando um repertório de sabores. Quando você deixa a alimentação lá, que vai avisar o hipotálamo que você pegou comida, isso vai ser feito através de gordura, sal e açúcar. Portanto, a gente come errado. E hoje, quando eu faço autópsia, não é incomum você ver nas crianças a partir de 6 anos de idade placa de gordura na carótida e na coronária, coisa que ela devia ter com 40 anos de idade. E o diabetes do tipo 2, que é o diabetes da obesidade, da resistência periférica à insulina, que devia começar a partir dos 40 anos, começa a ser o diabetes mais frequente em jovem hoje. Eu sou totalmente a favor do locavorismo, tá? Locavorismo é uma palavra nova no nosso dicionário, porém muito usado na Europa, onde a gente produz pensando em quem está mais próximo, né? Quanto a gente não perde com transporte? Eu digo até mesmo em valor nutricional de um produto, né? Então, se eu consigo colher um alface hoje cedo e entregar para você na hora do almoço, você está comendo um alimento vivo, tá? Ele foi colhido, é lógico, passou por uma higienização, mas ele está com uma concentração de nutriente bem maior do que o normal, do que comprar algo que já foi refrigerado. Tá? Nós comercializamos todos os nossos produtos sem passar por uma câmara fria, entendeu? Então, se a gente pensa em atender localmente, com certeza a gente está proliferando isso para o globalmente. A agroecologia, a gente produzindo primeiramente para a gente, nos traz alimentos frescos, saudáveis, livres de qualquer tipo de química sintética, né? E é lógico, a gente consegue ter acesso a uma gama maior de alimentos, não ficar naquele básico do alface, da cenoura que tem no supermercado. A gente consegue, além do que é cultivado, ter acesso a uma mata próxima, onde tem um alimento mais diversificado. Essa é uma das vantagens. Então, eu tenho filosofado nessa área, falado bastante essa questão das unidades de produção, né? Quando eu comecei aqui, era uma ideia mais de fazer uma coisa mais em casa, com a família, essas coisas. Não tinha tanta ideia de ser uma coisa mais aberta para debater, né? Então a ideia era de produzir alimento. Sempre morei na roça e onde que eu fui criado, a gente produzia de tudo que a gente alimentava, então a gente dependia muito de comprar produto fora. E minha ideia era fazer isso, né, aqui, quando eu vim para cá. E daí comecei a plantar, comecei a fazer, né? Então fui um dos produtores que não usei nenhum tipo de produto químico, né? Já vim e trabalhar com agricultura orgânica e depois saí da agricultura orgânica e fui para a agricultura agroecológica. E aí eu comecei a fazer isso. E daí eu vi que há necessidade de a gente criar essas referências para a gente dialogar com a sociedade. Porque quando a gente fala de um modelo de produção, a sociedade quer ver isso acontecendo, né? E eu acho que uma das coisas que a gente não tem muito é essas referências, né? E aí eu comecei a dedicar uma parte do meu tempo, né, no início, para fazer isso. Então eu dediquei uma parte aqui a cuidar do sítio, criar esse sítio para isso. E depois comecei a abrir ele e comecei a dialogar com a sociedade, né? E hoje eu trabalho bastante para a gente criar mais referências no Vale. Eu acho que quanto mais a gente cria referências, mais a gente tem um projeto sólido, a gente tem uma base sólida para discutir com a sociedade. E daí no início era atender o pessoal de São José, uma demanda de São José, que daí comecei a vender na feira, comecei a vender em Penai, comecei a vender, fazer cesta de produtos de São José, e esse diálogo foi começando a fluir em São José. E daí o sítio abriu assim e comecei a receber muita demanda de gente de fora. Então hoje recebo bastante gente do Brasil, mas recebo bastante gente fora do Brasil. Semana passada eu recebi um grupo de 70 pessoas que está aqui andando no Brasil, né? Mais de 80% são de pessoas de outros países, né? Que estão caravando no Brasil, conhecendo várias unidades de produção e discutindo a agroecologia, né? Porque a agroecologia não é só um problema do Brasil, é um problema no mundo, né? Então é um projeto que a gente tem que discutir além dos quintais de casa, né? A gente tem que sair da porteira do sítio para fora.
E aí eu comecei a entender que a gente tem de fazer isso. Então, assim, a gente tem uma das ferramentas que a gente tem visto, que é apostar nessa coisa, a gente pegar essas pequenas unidades de produção e a gente se tornar como referência para a gente fazer esse debate com a sociedade. Porque hoje a gente tem uma mídia muito forte que defende um modelo de produção no Brasil, né? Enquanto a gente fala para 10 pessoas, os caras estão falando para milhões, né? Então a gente vai derrotar? Vai derrotar, a gente vai gastar um tempo, eu acho que esse modelo ele já está chegando, está esgotando esse modelo de produção que tem no Brasil do agronegócio. A gente precisa só de dar uma mudança, que eu acho que essa mudança a gente está no momento ideal de fazer, que é fazer essas unidades de produção. Então aqui no Vale do Paraíba a gente tem trabalhado bastante, né, de pegar a agricultura familiar que tem vontade de fazer isso e a gente dá esse suporte para fazer. Então a gente tem feito mutirão aqui no Vale com 70, 80 pessoas, onde a gente tem implantado a área, né? A gente implantou uma área grande em Tremembé no sábado passado com 70 pessoas. A gente está marcando a gente vai fazer uma área aqui nesse assentamento, a gente está imaginando que vai fazer com umas 70, 80 pessoas, a gente vai fazer uma área de um produtor aqui, que é a ideia de incentivar ele, dar essa autoestima para ele e dizer para ele que o campo tem jeito, tem ferramenta.